Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre a depressão. Mas antes de iniciarmos, deixa eu pedir para vocês aqui para curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, seja você que está assistindo pelo IGTV ou pelo canal do YouTube, no youtube.com/maispsicologia, e compartilhem para que outras pessoas também possam ter acesso, principalmente a esse tema que estamos focando tanto, que é a depressão, e seus subtipos, bem como outros temas que serão desenvolvidos futuramente. Então, sobre o nosso episódio de hoje vamos falar sobre a depressão unipolar e a depressão bipolar. Diego, como é que funciona isso? Depressão unipolar, depressão bipolar, talvez eu nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas é algo que acontece com muita frequência aqui nas direções clínicas, quando atendemos nossos pacientes, e é algo preocupante. Mas por que isso se torna tão preocupante, Diego? Por conta das medicações que muitas vezes são prescritas de forma errada. Por isso que a gente sempre foca, que eu sempre foco aqui com vocês, que uma vez que se faça uso de medicamentos, principalmente psiquiátricos, vão de fato em um especialista que entenda, que foque em transtornos psicológicos, transtornos psiquiátricos, porque o que eu vejo são muitos outros especialistas de outras áreas prescrevendo medicamentos psiquiátricos, Então, isso é muito complicado. Quando a gente fala, por exemplo, de uma depressão unipolar, ela pode ser um quadro único de depressão, ou um quadro de depressão recorrente, ou seja, são diversos episódios depressivos. No entanto, óbvio, apenas quadros depressivos. Quando a gente fala dessa depressão bipolar, a gente fala principalmente de um início aí desse transtorno bipolar, onde esse quadro depressivo, ele vai ter aí uma associação com outros sintomas como a mania e a hipomania. O que é mania e hipomania, Diego? Então, a mania, a gente teria que fazer, óbvio, um outro vídeo explicando, mas para resumir, é um quadro mais eufórico. Esse sujeito ele fica muito mais alegre, erotizado, ele começa atividades e não termina, a fala é muito acelerada, temos outras questões envolvidas aí dentro desses quadros de mania, principalmente compulsões, onde o sujeito sim, ele acaba sofrendo com isso também. Os quadros de hipomania, hipo vem de baixo, são quadros mais amenos da mania. Então, por que é que eu foquei nessa questão do medicamento? Que no quadro, por exemplo, de depressão bipolar, o uso dos antidepressivos podem acentuar mais o quadro de mania, ou seja, a depressão bipolar ela não reage bem a antidepressivos. Então, quando esse medicamento é passado de uma forma leviana para esses pacientes, pode ter um agravamento desses problemas psicológicos. Ainda assim, a própria depressão unipolar também precisa ser muito bem investigado para que se saiba qual é o subtipo de depressão unipolar que esse paciente tem, porque existem diversos antidepressivos que vão atuar em sintomas específicos. Mas então, como é que fazemos então para discernir, descrever, associar o que é uma depressão unipolar e o que é uma depressão bipolar, tá? Então vou colocar um quadro aqui para vocês para a gente poder entender melhor quais são as características de um e quais são as características do outro, tudo bem? Vamos lá. Então, aqui temos nosso quadro comparativo, em relação aos critérios para diagnóstico. O que colocamos aqui é o que é mais comum em um e o que é mais comum em outro, tá? A idade de início, por exemplo, na depressão unipolar, tende a acontecer em pessoas mais velhas, pessoas já na fase adulta,
para a terceira idade. Tá? Inclusive, algumas demências, né, antes de serem diagnosticadas, investiga-se primeiro se essa pessoa sofre com a depressão, só para a gente ter uma ideia da seriedade que é esse tipo de diagnóstico. Na depressão bipolar, ela é mais comum em pessoas mais jovens. Né? A duração da fase na depressão unipolar, ela se torna mais longa. Já na depressão bipolar, ela é um pouco mais curta. As características de personalidade. Na depressão unipolar, temos então, né, problemas de personalidade, principalmente no neuroticismo. Essa pessoa vai sofrer muito com o neuroticismo. O que é isso? Né? É uma tendência a pessoa experimentar emoções mais negativas. No entanto, ela vai ter mais controle dos impulsos, mais introversão, o que é comum na depressão, no quadro de depressão unipolar, porque ele vai sofrer também ali com a perda de energia, a fatigabilidade. Então esses impulsos vão ser mais ponderados. Enquanto na depressão bipolar, ele vai ter menos problemas de personalidade, no entanto um pior controle dos impulsos, vai ter um temperamento mais hipertímico. E o que é a hipertimia, né? Como nós estamos colocando aí? Seria um aumento excessivo desse quadro de emoções desse paciente. Né? E ele vai ter também uma busca maior de estímulos, justamente, né? Ele vai começar algumas atividades, não termina, porque já vai buscar um outro estímulo ali. Em relação ao histórico familiar, né, de mania, em pacientes com depressão unipolar é bem menos frequente. Já esse histórico familiar, né, na família de pessoas que sofrem com a depressão bipolar é muito mais frequente. As respostas, né, antidepressivo é bom para quem sofre com depressão unipolar? Sim, é boa. Agora temos que considerar o subtipo de depressão, porque cada subtipo vai atuar em um quadro sintomático. Então temos que verificar isso também. Tá? Já os antidepressivos na depressão bipolar, ela não tem uma boa resposta. Duração do sono na depressão unipolar, né, ela é mais curta, essa duração do sono. Depende também do quadro sintomático. Na depressão bipolar, ela é um pouco mais longa. As ansiedades, queixas somáticas, perda de apetite, a insônia inicial, que é justamente aquela insônia que a gente demora de pegar no sono. Na depressão unipolar, ela é mais frequente, enquanto que na bipolar, ela é menos frequente. A labilidade do humor, como é isso? Né? Essa mudança de humor, né? Muito rápida. A irritabilidade e a insônia terminal. A insônia terminal é aquela insônia que a gente acorda no meio da madrugada, só para que a gente possa diferenciar o que é a insônia inicial e a insônia terminal. Então, essa insônia terminal, a labilidade e a irritabilidade, na depressão unipolar, ela é menos frequente, enquanto que na bipolar é muito mais frequente. A possibilidade de socorrer em um episódio de pós-parto, né, de ter aspectos psicóticos, uso de drogas, na depressão unipolar ela é menos frequente, enquanto que na bipolar ela é muito mais frequente. Retardo, lentificação psicomotora, na depressão unipolar ela é menos frequente, já na depressão bipolar ela é mais frequente. Quanto à agitação psicomotora, ela é mais frequente, olha só, né, que paradoxo, ela é mais frequente na depressão unipolar e menos frequente na depressão bipolar. Então, agora que entendemos quais são as características da depressão unipolar e da depressão bipolar, né, a gente consegue agora ter uma noção, né, de como é importante frequentar profissionais que são habilitados para prescrever a melhor medicação para você, tá? No próximo episódio vamos falar da depressão
com o transtorno disfórico pré-menstrual. Muitas vezes algumas mulheres sofrem muito com aspectos depressivos durante o período pré-menstrual, né? E muitas pessoas também têm essa ideia de que pode ser frescura, assim como tem a depressão por si só, né? Mas como está muito associado ao período menstrual, ao ciclo menstrual, algumas pessoas tendem a menosprezar isso. E aí a gente vai falar melhor sobre esse assunto no episódio que vem, tudo bem? Espero que tenham gostado. Mais uma vez, curtam, compartilhem nossos vídeos para que as pessoas tenham acesso a essas informações. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Até lá!